Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. 5 ensaios sobre o MASP, Artes da África. Xangô, sem data. Máscara Guedelé, sem data. Exu, sem data. Tambor, sem data. Lei Rouanet, Ministério da Cultura e Governo Federal. Sejam bem-vindos à exposição 5 ensaios sobre o MASP Artes da África, localizada no 3º andar do edifício Pietro Maria Bardi. Para a abertura deste edifício, o MASP apresenta 5 exposições em torno de seu acervo e sua história. Neste andar, Artes da África aborda o histórico de exposições e a coleção do museu dedicados à chamada arte tradicional africana, além de obras contemporâneas relacionadas ao tema. O espaço expositivo é composto por paredes que delimitam e organizam a mostra numa sala retangular, totalizando cerca de 350 metros quadrados. As paredes da sala são pintadas de branco neve e o chão é preto. As obras que compõem Artes da África estão distribuídas por toda a parte central do espaço, expostas em suportes de base preta na parte que se aproxima do solo e tonalidade terrosa na porção superior. Também há obras na parede oposta aos elevadores. Cada suporte reúne um tipo de produção, com exemplares de diferentes culturas. Há máscaras, figuras de fertilidade, ibejis, colheres, esculturas dos orixás Xangô e Exu, dentre outros. Também há uma obra de Cipriano e um vídeo de Biarritz, ambos artistas contemporâneos. A expressão arte tradicional africana se refere às produções artísticas de diferentes populações do continente ao longo da história, enraizadas em práticas culturais ou religiosas que se manifestam em esculturas, máscaras, tecidos, pinturas, objetos cerimoniais, joias, cerâmicas e na arquitetura. Desde 1953, o MASP realizou diversas exposições sobre o tema, mas a formação da coleção de arte africana do museu ocorreu por meio de 2 grandes doações, a do Bank Boston, 1998, e da coleção Robilota, 2012, além de outras incorporações pontuais, abrangendo peças do Egito Antigo até artistas contemporâneos. O conjunto exposto, produzido no século XX, compreende 17 diferentes culturas, refletindo apenas uma fração das quase 500 sociedades já existentes no continente. A maior parte das peças provém da África Ocidental, com uma predominância de culturas de tronco linguístico iorubá, além de alguns exemplos banto. A exposição prioriza peças em madeira, com figuras estruturadas por formas geométricas, não raro entalhadas de um único tronco. Relacionadas ao corpo ou a ele associadas em objetos cotidianos, bonecas, instrumentos musicais e máscaras, essas obras eram feitas para honrar aos ancestrais, manter o equilíbrio entre forças opostas da natureza e da sociedade, ou exaltar experiências de abundância e vitalidade. Ao serem exibidas no museu, encontram-se descontextualizadas, sem a música, a dança, as pessoas e, enfim, a celebração, de caráter lúdico ou fúnebre que as acompanhava. A expografia remete a 2 materiais essenciais ao desenvolvimento tecnológico africano: a terra, presente em arquiteturas milenares, e o ferro, fundido no continente desde pelo menos 500 a.C. 2 artistas contemporâneos produziram obras inéditas em diálogo com esse acervo, oferecendo contrapontos críticos. Biarritz realizou 3 vídeos que mostram fragmentos de máscaras da coleção, acompanhados por frases que discutem sua presença em acervos de museus.
Cipriano produziu pinturas que sobrepõem cantos de religiões afro-brasileiras, gerando formas abstratas, demonstrando como a herança cultural africana no Brasil é viva e se reinventa. Artes da África é curada por Amanda Carneiro, curadora, e Leandro Muniz, curador assistente MASP. A mostra integra o conjunto de 5 ensaios sobre o MASP, exposições que inauguram o edifício Pietro Maria Bardi e ocupam 5 andares. Histórias do MASP, 6º andar, Renoir, 5º andar, Geometrias, 4º e 10º andares, Isaac Julian, Lina Bobardi, um maravilhoso emaranhado, 2º andar. Neste espaço expositivo, também há uma vitrine de documentação, onde estão reunidos documentos, fotografias, artigos de jornais e revistas, catálogos e panfletos sobre os projetos que o MASP produziu ao longo de sua história relacionados à chamada arte tradicional africana. Aqui estão incluídas tanto iniciativas efetivamente realizadas pelo museu, quanto outras que permaneceram apenas no campo da idealização. As motivações culturais e políticas para a organização dessas mostras variaram, mas de modo geral e ambivalente, reafirmavam a conexão do Brasil com a África. Algumas estavam ligadas a iniciativas diplomáticas, outras aos movimentos de independência dos países africanos, e outras ainda foram impulsionadas pela apresentação de peças reunidas por colecionadores privados. No conjunto, o retorno recorrente ao desejo de apresentar a produção artística do continente africano como uma forma de preservar a memória de um dos maiores troncos formativos da cultura brasileira também torna visíveis os desafios e contradições de cada época. Isso se manifesta nos termos e abordagens frequentemente pejorativos ou exotizantes adotados em textos curatoriais e na imprensa, bem como em expografias que agrupam de maneira generalizante ou mistificadora objetos de diferentes qualidades e culturas sob uma leitura homogênea. Por fim, essas iniciativas também refletem como a coleção de arte africana do MASP foi formada, revelando tanto suas potências quanto suas limitações. Dos trabalhos que compõem a exposição, 8 foram selecionados para fazer parte deste conteúdo acessível, que pode ser acessado pelo visitante por meio do tablet e dos códigos QR localizados nos textos da mostra. O conteúdo em áudio e vídeo, com narração descritiva, tradução em libras e legendas, aproxima o público ao histórico de exposições e à coleção do museu, dedicados à chamada arte tradicional africana, além de obras contemporâneas relacionadas ao tema. Na entrada da galeria, há um caderno em fonte ampliada das legendas de todas as obras e textos presentes na exposição. Esse material pode ser utilizado pelo visitante durante a visita ou ser acessado por código QR. As pessoas com deficiência que desejarem fazer uma visita acompanhada pela equipe do MASP podem solicitar pelo e-mail acessibilidade@masp.org.br. O conteúdo acessível desta exposição ficará disponível no site do MASP e também em nossas redes sociais. Aproveite! No suporte que reúne esculturas de Xangô, localizado na frente dos elevadores, há uma proveniente da cultura Iorubá, da Nigéria, país localizado na África Ocidental. É feita em madeira e está afixada sobre um pequeno suporte quadrado com vestígios de furos de pregos laterais, sugerindo que fazia parte de uma composição maior, como observa Vanicleia Silva Santos, autora convidada para esta mostra. A escultura possui 46 centímetros de altura por 8 de largura e 12 de profundidade. A autoria e a data de produção são desconhecidas e seu título é Xangô. A escultura é vertical e esguia e retrata uma mulher ajoelhada sobre uma base afunilada, sustentando um elemento superior.
A peça possui um brilho sutil, fruto do uso de verniz, que realça a textura da madeira escura e reflete a tradição artística nigeriana. O corpo é esguio, com cintura marcada e pernas fundidas à estrutura cilíndrica inferior, que, por sua vez, está apoiada sobre uma base quadrada de madeira, de tonalidade mais clara do que a peça principal. As feições são geométricas e penetrantes, com olhos grandes e amendoados, nariz e boca unidos e proeminentes. Os braços estão dobrados e posicionados próximos ao tronco. Ao redor da cabeça, duas hastes curvadas estendem-se para cima, como se fossem cabelos ou dois outros braços. Na parte superior da escultura, no topo da cabeça da mulher, há um elemento de grandes proporções em relação ao tamanho do corpo da figura. Ele é oval e dividido ao meio, com as pontas viradas para cima. Esse é um machado de duas lâminas, que simboliza Xangô, orixá do trovão, fogo, justiça e liderança na tradição iorubá, tanto no sul da Nigéria quanto na diáspora africana, o que inclui o Brasil. Quando usado em cerimônias religiosas, esculturas como essa expressam domínio sobre os elementos, reforçam a presença espiritual do orixá e representam autoridade, poder e equilíbrio, conforme diz Vanicleia Silva Santos. À esquerda das esculturas de Xangô, há duas máscaras, sendo uma delas a máscara Geledé. Embora a data e a autoria sejam desconhecidas, pertence à cultura iorubá da Nigéria. Ela é feita em madeira e mede 45,5 centímetros de altura por 20 de largura e 31 de profundidade. Está sustentada por uma delicada haste que, por sua vez, se prende a uma base quadrada de madeira. Segundo Renato Araújo, outro autor convidado para esta mostra e quem escreveu o texto relativo a esta obra, as máscaras Geledé se dividem em duas partes. Uma estrutura, formada pelo rosto feminino sereno, e uma superestrutura, com o penteado, o chapéu cerimonial e apetrechos ou animais. Esses elementos são simbólicos e buscam estabelecer uma comunicação visual entre as grandes mães e o restante da sociedade. Algumas máscaras fazem sátira, outras apresentam aspectos importantes da vida, mas todas honram as mulheres. A peça é esculpida a partir de um bloco único de madeira e, embora existam diferenças estilísticas em cada região, em geral, as orelhas, narizes, olhos e bocas são esquematizados. A máscara aqui exibida traz um rosto humano com formato arredondado e traços entalhados em relevo, simétricos e bem definidos, além de um adorno de grandes proporções na cabeça. Os olhos são alongados e realçados por detalhes claros, contrastando com a madeira escura, o que confere uma expressão intensa e penetrante. A superfície do rosto apresenta marcas geométricas, entalhadas e pintadas, com 3 linhas verticais na testa e 2 linhas horizontais em cada bochecha. As orelhas são salientes e bem delineadas. O nariz largo e finamente esculpido e os lábios grossos estão levemente cerrados, conferindo uma expressão de serenidade risonha. No topo da cabeça está uma estrutura alta e cônica, com proporções grandes em relação ao restante da máscara. Essa estrutura, que representa um penteado ou um chapéu cerimonial, possui finos entalhes lineares e verticais e 3 triângulos grandes, logo acima do rosto. O nome Máscara Geledé faz referência ao Festival das Geledé, que ocorre anualmente depois da colheita da primavera. O objetivo é celebrar o poder das Yami, as grandes mães, e produzir a harmonia entre os humanos e a natureza. Entre as homenageadas estão desde grandes personalidades,
religiosas, rainhas e até vendedoras de rua, segundo Renato Araújo. Nos suportes que estão atrás das esculturas de Xangô, ainda na porção esquerda do espaço expositivo, encontra-se uma seção dedicada a Exu. Na extremidade esquerda do primeiro suporte desta seção, há uma escultura de mesmo nome, produzida com conchas e couro e esculpida em um bloco único de madeira marrom escuro e acabamento polido sobre uma base quadrada. Suas medidas são 57 centímetros de altura por 16,5 de largura e 27,5 de profundidade. Embora a autoria seja desconhecida, foi produzida provavelmente no século XX na região de Oió, Nigéria, e faz parte de uma coleção de objetos de origem iorubá, gentílico referente à população plural que habita parte do território da Nigéria e do Benin. Sua produção é diversa, tanto em razão da variedade de estilos locais, quanto das características dos ateliês na região. A escultura Exu representa um dos arquétipos dessa divindade. Um homem tocando flauta, com penteado fálico e cabeça semelhante a uma serpente, onde se localiza seu axé, força vital. O rosto é oval e comprido, com o queixo projetando-se ligeiramente para frente. Os olhos são amendoados e sobre eles há grandes sobrancelhas em relevo. O nariz é largo e alongado e a boca não é entalhada. Na cabeça, em formato oval, há entalhes horizontais que se encontram no topo central e sugerem cabelos trançados. Sobre o penteado surge uma estrutura do mesmo diâmetro da cabeça, mas muito longa e curvada para trás, com uma série de pequenas esferas ou cabaças entalhadas ao longo da borda. O tronco da escultura é esguio, com braços dobrados segurando na altura do peito a flauta, um objeto cilíndrico e arredondado. A flauta toca o queixo, posicionando-se bem próximo à boca, como se o homem estivesse tocando. O corpo da peça é adornado com múltiplos fios de contas redondas de tonalidades brancas e pretas, que descem pelos ombros e braços em camadas densas, como se fosse uma capa. Entre as contas, há pequenos objetos pendurados, incluindo cabaças e um cadeado metálico na lateral inferior. As manifestações de cultura e religiosidade dos Iorubá, como Exu, são componentes expressivos da sociedade brasileira, já que esse grupo constitui parcela significativa dos 12 milhões de africanos escravizados que vieram para as Américas durante mais de 3 séculos de tráfico atlântico. No Brasil, é possível observar a presença iorubá em diferentes expressões culturais, como na música, na culinária, no vocabulário e em religiões como o candomblé e a umbanda. Apesar de ter sido demonizado no Brasil, Exu, na visão de mundo iorubá, é o equilíbrio entre os opostos, o comunicador entre Aié, nosso mundo, e Orum, mundo dos ancestrais e espíritos. Nos cultos afro-brasileiros, ele é senhor dos caminhos, mensageiro que busca os outros orixás e conhecedor da essência humana em toda sorte de qualidades, sem fazer distinção moral entre bem e mal. Passamos agora para a última obra descrita neste conteúdo acessível, localizada à direita do suporte que está no fundo da sala, encostado na parede. Usamos como referência o texto produzido pelo autor convidado para a mostra, Davi Lopes Saez. Segundo ele, o som ancestral dos tambores é fundamental na tradição musical dos Kokwe, como se autodenominam. O ngoma, ou tambor, em Kokwe, chamado mukupela, foi produzido em madeira e couro, com 2 faces unidas por uma estrutura cilíndrica que forma uma cintura com 4 alças. Suas dimensões são 56 centímetros de altura por 34 de largura e 33 de profundidade.
A peça de formato cilíndrico é ligeiramente afunilada no centro e tem as duas bases arredondadas, a inferior e a superior. Na parte central, há 4 alças laterais esculpidas na própria madeira. Tanto na base superior quanto na inferior, a madeira escura apresenta entalhes geométricos finos e delicados. O topo do tambor é coberto com uma folha de couro bege em formato circular, com textura e porções mais escuras, que sugerem o uso e a passagem do tempo. O couro está esticado e fixado no tambor com pequenos pinos ao redor da borda. Na parte inferior do tambor também há um couro, mas ele só é visível pela borda e pelos pequenos pinos que o unem à porção central do instrumento. Na cultura Kokwe, o tocador sentado apoia o tambor nas pernas transversalmente, percutindo-a com as mãos de forma alternada. Os mikupela, no plural, possuem um lundanji, pedaço de cabaça no centro do instrumento que tem uma membrana construída com teia de aranha, o que distorce o som. Eles são tocados com outros tambores: kazumbi, kazazulwilo, mukundu, china e, antigamente, o singuvo. Cada um interpreta um ritmo independente, criando uma polirritmia que acompanha as danças de Sianda e as danças para os mukishi, como são conhecidos os mascarados dessa tradição. Normalmente, o mukupela é decorado e considerado um instrumento nobre, recordando épocas em que seu uso talvez fosse exclusivo da nobreza. Há ainda uma segunda faixa deste conteúdo acessível que trata de mais 4 obras presentes na exposição. Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. 5 ensaios sobre o MASP, Artes da África. Curadoria, Amanda Carneiro e Leandro Muniz. Acessibilidade, Daniela Rodrigues, João Maturana. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade, Mais Diferenças. Narração, Rebeca Leão. Tradução e interpretação em Libras, Pedro Osava Figueiredo. Montagem audiovisual, Cabrel, Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, 2025. Lei Rouanet, Ministério da Cultura e Governo Federal.